Para quem não conhece, o Instituto Caldeira é uma instituição privada sem fins lucrativos que tem como maior objetivo fomentar a inovação, o empreendedorismo e a educação. E hoje a gente já faz isso com mais de 530 empresas conectadas globalmente ao Instituto, e a gente vem trabalhando em prol aí de fomentar a economia do estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que é uma alegria ter vocês aqui vendo que a gente está conseguindo fazer isso com sucesso. Por fim, e antes de anunciar o painel, eu quero agradecer aos patrocinadores, a Gibank, Banrisul e Sebrae, que fizeram com que esse evento, mais uma vez, fosse possível ser realizado de forma aberta e gratuita para todos os membros da comunidade e também para toda a sociedade civil. E agora, sem mais delongas, eu quero chamar o Marcos Boschetti, que é o CEO da Neológica e membro do conselho do Instituto Caldeira, foi um dos fundadores aqui do Instituto Caldeira, o Fernando Wagner da Silva, que é o Managing Partner da Crescera Capital, e a Marta Esfredo, que vai mediar essa conversa sobre due diligence, contar um pouquinho mais de como funciona essa questão de investimentos, startups e escolher os investidores. Pessoal, muito obrigado pela participação, uma salva de palmas. O palco aqui é de vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu não vou exigir a resposta animada que o Lucas cobrou de vocês, mas espero que estejam todos bem acordados, porque o que a gente vai ouvir aqui é uma história muito bacana de um encontro e de uma história que eu acho que muita gente tem como sonho, tem como objetivo, que é encontrar um financiador e a relação entre o financiado e o financiador ser muito boa. Eu já conheço o Marcos Boschetti há muito tempo, e eu gosto sempre, com a permissão dele, de contar essa história, que hoje em dia até muita gente sabe, mas eu nunca canso de contar, que é o fato, e só juntando com o tema do dia, ele não precisou de muita due diligence para escolher o seu sócio, porque o sócio do Marcos, que é o Fabiano Kerber, e o Boschetti se conheceram no jardim da infância. Eu acho tão fofo. Tem mais gente que não sabia, viu? Então, eu acho muito bonitinha essa história, então a gente já parte daí. E isso mostra também que a trajetória do Marcos é cheia dessa questão da confiança, né, Marcos? Então, como a gente está aqui para falar de due diligence, falando de investidor e investido, vamos começar do começo? Então, a ideia é essa. Acho que vamos começar aqui pelo Marcos para contar como é que foi a busca deles por esse investidor. E aí o Fernando complementa como é que ele se apresentou para essa empreitada. Um recadinho só antes da gente começar. A gente combinou aqui, entre nós, para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas, inclusive durante, assim, não vai ter um momento que a gente vai abrir para pergunta. Surgiu dúvida, levanta a mão, as meninas vão estar com microfones, pega a pergunta de vocês e a gente faz uma conversa produtiva para todos, tá bem? Pode começar, Marcos, por favor. Obrigado, Marta. Obrigado, Fernando, por ter vindo também. Gente, prazer estar com vocês aqui. Contar um pouquinho A Marta fez um comentário que é verdade, tá? Eu conheci o meu co-founder e sócio quando a gente estava no Jardim da Infância. Então, são mais de 40 anos Eu gosto de brincar que a visão de talento, para recrutar talento, a gente tem que treinar desde cedo. Mas o tema, eu queria... A gente teve uma experiência muito boa, tá? Para encontrar parceiros, sócios, para outro momento da empresa, para uma outra jornada de crescimento. E eu ouço com muita frequência, muitas dúvidas, muitas perguntas, muita enfim, dificuldade de entender qual seria um caminho adequado para encontrar a pessoa certa, né? Para encontrar o grupo certo. Isso, de fato, né? Eu gosto o Jeff Bezos fala, né? Tem dois tipos de decisão. Tem as decisões, né, de facilmente reversíveis, né? Aquela decisão de mão dupla, né? Facilmente reversível, e tem decisões que são mais difíceis de reverter. São decisões que a gente tem que ter um grau de assertividade muito melhor. E eu queria pessoas, né? Primeiro, escolher um sócio é um desse tipo de decisão, é uma decisão assim de longo prazo. E eu queria justamente ter mais pessoas, tá? Outras visões complementares para tomar as decisões para os anos seguintes, para essas outras pernadas de crescimento da empresa. E hoje, né, eu posso dizer que a gente tomou uma decisão muito boa. Então, tem alguns elementos que a gente pesou nesse processo que eu queria contar, que é passar nesse painel aqui.
Antes de ouvir a visão do Fernando, eu quero colocar um contexto aqui para todos. Nelogica, no momento que a gente foi procurar sócios estratégicos, né, investidores, nós tínhamos, já era uma empresa, né, lucrativa, que conseguia ter caixa para reinvestir. Tá? Nós, enfim, teve, obviamente, aquele período, por muitos anos, que eu gosto de dizer que tinha que vender o almoço para comprar janta, né? Mas aí nós já estávamos no momento em que a gente conseguia já já estava encorpado, já tinha um fluxo de caixa constante. Então, por que a gente foi naquele momento procurar por sócios, né? Por que a gente foi naquele momento? Bom, a gente queria algumas coisas, mas tem 3 que eu me lembro muito bem e que nós realmente trouxemos isso com toda certeza. A primeira a gente queria outra visão estratégica no conselho. Então, e já tem um primeiro elemento que nós queríamos pessoas que jogassem junto. Então, nós queríamos outra visão que complementasse a nossa visão. A segunda questão a gente gosta muito de falar dessa analogia da startup com o foguete, né? A explosão, o motor, a entropia. Mas a explosão sem controle não é um motor, é só uma bomba. Então, a gente queria construir algumas camadas de governança que ajudassem nesse outro momento. E nós conseguimos isso também. E, por final, nós sabíamos também que outras capabilities, outras competências seriam importantes. Por exemplo, nós somos builders por natureza. Nós sabíamos que crescimento inorgânico por aquisição, e os outros movimentos, seria muito importante para complementar o portfólio de produto, para agilizar algumas coisas. Então, nós tínhamos bem claro esses elementos e nós trouxemos essas capabilities e muito mais quando nós escolhemos os sócios corretos. Então, só para ter um pouco da perspectiva do que nós buscávamos, né, além do capital naquele momento. Eu acho que o Fernando pode começar contando para a gente, Fernando, como é que a Nelogica entrou no radar de vocês. E eu acho que eu esqueci de contar uma coisa importante dessa história, que é porque, afinal de contas, a gente está falando disso, porque a Crescera, que é a empresa onde o Fernando trabalha, fez um aporte de 500 milhões, certo, Marcos? Lá em 2020. A gente estava conversando há pouco sobre 2020, pandemia, e o Marcos estava contando que, em algum momento da pandemia, ele escutava os ecos dos próprios passos no escritório vazio. E foi mais ou menos essa época que vocês se encontraram, né, Fernando? Como é que foi isso? Legal. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado, Marta, aqui pelo convite. Instituto Caldeira também agradecendo. Obrigado a todos aí pela presença. Bom, quando a gente... 2020, né, que todo mundo lembra aí da pandemia, a gente estava terminando... A gente tinha acabado de captar o nosso fundo flagship de Private Equity, um fundo de 2 bi, mais ou menos, e a gente estava bem naquela loucura de investimentos, e todos aqui lembram, 2020, 2021 foi aquele auge de valuations exagerados, né? Era a euforia, né? Taxas de juros estavam muito baixas, tanto aqui como lá fora, e o nosso mercado aqui ele é cíclico, né? Ele é bem correlacionado com taxa de juros. A gente agora está vivendo um momento de baixa liquidez, porque a taxa de juros está alta, o dinheiro vai para a renda fixa. Nessa época era o inverso, então por isso que estava uma loucura. Quando a gente conversou, a primeira vez que a gente conversou com o Marcos e com o Fabiano, né, acho que algumas coisas chamaram bastante a atenção da gente, né? Primeiro, assim, uma empresa deste tamanho nunca teve um fundo a bordo. Que incrível, é raro, é muito raro. Isso mostra a qualidade do empreendedor, dos empreendedores, para começar, né? Porque o cara fazer uma jornada dela. Quem é que é empreendedor? Tem vários, bacana. Então, assim, vocês sabem que a jornada é difícil, né? É escalar montanha, literalmente. E aqui os caras chegaram numa empresa de um tamanho considerável, sem a ajuda de ninguém, de nenhum fundo, nem capital externo, e mais, com um mindset totalmente adequado e diferente da maioria dos empreendedores da época. Então, não era uma empresa que estava queimando caixa alucinadamente, não era aquele oba-oba, porque o que mais eu via nessa época eram empresas com oba-oba, excesso de dinheiro, né, gente? Infelizmente, para alguns empreendedores, sobe a cabeça e o cara começa a fazer loucuras, né? Eu me lembro que, no auge das minhas andanças nessa época, eu fui numa empresa em São Paulo, não vou falar o nome, e aí tinha um DJ tocando, 2 da tarde, era um DJ tocando lá para os funcionários. Eu falei, cara, eu estou me sentindo uma boate aqui, uma balada, né? Um mindset totalmente errado, né? Mas, enfim,
a Neológica foi um oásis no deserto nesse sentido. Então, acho que isso foi uma das primeiras coisas que nos chamou a atenção. Obviamente, a qualidade do negócio, o esmero, né, o detalhe, a atenção ao detalhe que o Marcos e o Fabiano tinham ao produto deles, isso foi uma coisa que me chocou, sendo bem honesto, né? Hoje, a plataforma da Neológica, ela é atualizada dezenas de vezes por mês, às vezes, muitas vezes, dezenas de vezes por mês. Isso, assim, é uma coisa incrível, né? Realmente o foco no produto, a capacidade que eles têm de continuar inovando, mesmo sendo dominantes de mercado. Isso já tinha chamado a nossa atenção, eles já eram dominantes do mercado. E, mesmo assim, eles não perderam o foco. Então, isso foi um negócio que chamou a atenção, tecnicamente falando, tá? Eu me lembro que foi um processo competitivo, né, Marcos? Eu acho que tinha muitos, obviamente, uma joia dessa, ela é assediada por vários fundos, natural, né? E tinham fundos bem maiores do que a gente, inclusive, aqui assediando a empresa. E eu acho que um pouco na linha do que o Marcos falou, quando você escolhe, e existe uma percepção errada de que é o fundo que escolhe o empreendedor, é o empreendedor que escolhe o fundo. Vocês que são empreendedores aqui, tenham bem isso em mente. Eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu já fui empreendedor também. Eu não nasci investidor da Faria Lima, que fica cobrando relatório, não. Eu sou empreendedor, já vendi empresa e já quebrei empresa. Então, eu já fui do céu ao inferno, do inferno ao céu, né? Hoje eu estou investidor. Mas o fato é, dinheiro não falta para bons projetos. Se você tem um projeto legal, tem capital para isso. E é você que tem que escolher o seu investidor, porque uma sociedade é uma parceria. Muitas vezes você vai lidar com aquela pessoa, com aquele sócio, mais do que você lida com a tua esposa, com o teu marido no casamento. E vão ter ruídos, etc. E você escolheu o sócio errado, ou seja, você escolheu o investidor errado, isso pode ser catastrófico para o seu negócio, né? Eu costumo dizer que tem dois tipos de investidores. Tem os herbívoros e os carnívoros. O carnívoro é o tubarão na piscina, né? Aquele cara, se você sangrar, ele vai tomar o teu negócio. É uma maneira de atuar. Eu respeito, não é a nossa maneira de crescer aqui de atuar, mas eu respeito quem faz isso. Ok, é um jeito. Nós somos herbívoros. A gente gosta de construir, a gente gosta de ajudar, fazer a coisa crescer, né? Tudo isso num ambiente o mais construtivo possível. E a gente viu no Marcos e no Fabiano pessoas super receptivas a essa maneira de atuar. Então, foi um casamento, acho que deu match, né? Deu um match natural. O Marcos e o Fabiano são típicos nerds, que eu me vejo, eu sou nerdão também, então eu olhava para eles e falava assim, cara, vai ser muito bacana trocar ideia com eles. E nas nossas reuniões de conselho, muitas vezes a gente se vê falando de futurologia, de tecnologia, de não sei o quê. Então, é isso, eu sinto vontade de estar perto deles. Isso é muito legal, eu sinto saudade, entendeu? É mais do que só querer ver o negócio crescer e a gente construir essa jornada, essa história juntos que a gente está fazendo. Eu sinto vontade de estar perto. Cara, não tem que sensação melhor de fazer um investimento, como além de você estar investindo num ativo que é bacana e é legal, como é na lógica, você ter pessoas do outro lado que você gosta de estar junto e gosta de estar construindo essa jornada. Então, acho que, para vocês que são empreendedores, tenham isso em mente, né? Às vezes, valuation não é a coisa mais importante. A nossa proposta nem foi a mais cara, vamos dizer assim, tá? Porque a gente tinha uma limitação do que até onde a gente podia ir de valuation. Mas, mesmo assim, eu acho que a recíproca foi verdadeira. Eles viram na gente, realmente, esse sócio diferente, né? É assim que a gente se propõe. Então, acho que a dica que eu dou para vocês, que são empreendedores, escolham muito bem. Talvez uma das maiores escolhas. São duas grandes escolhas que vocês vão fazer quando vocês decidem empreender. Um é o sócio, eventualmente você pode até empreender sozinho, mas você pode achar um outro sócio executivo, né? Assim como teve o Marcos e o Fabiano. Então, essa é uma escolha fundamental, né? Quem vai empreender junto contigo. E aí tem um provérbio africano que é muito bacana, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Tá? Esse é um provérbio africano muito bacana e reflete muito o que é empreender. E o outro quando chegar a época de você escolher um investidor, realmente pensa muito bem quem você vai botar para dentro. Tá? Então, é um pouquinho aí, inicialmente, aí dos fotos. Obrigada, Fernando. Temos alguma pergunta já? Não?
Então, vamos seguir por aqui. Marcos, o Fernando contou mais ou menos qual foi a perspectiva deles quando eles se aproximaram de você. Qual foi a de vocês, inclusive, nessa informação que o Fernando está trazendo, que a proposta deles financeiramente até não era mais atrativa, eventualmente. O que vocês viram neles? Vocês detectaram essa herbivoridade? Socorro, inventei essa palavra agora. Nesse momento? Gostei muito do neologismo aqui, tá? Então, a herbivoridade foi um dos fatores, tá? Porque, o que o Nando falou, a jornada ela é muito solitária, é muito cheia de problemas, né? Por mais que a gente, eu gosto de dizer, existem problemas internos, né? E tem os problemas externos. Tem empresas que às vezes, enfim, acontece toda hora, muda a legislação, muda regulatório, muda a tecnologia, né? E ela se coloca, quando ela percebe, ela estava numa trajetória de crescimento e agora não está mais. Então tem tanta coisa externa que internamente tudo tem que estar muito bem azeitadinho, né? Então, de fato, e no tema, no título original desse painel está a palavra due diligence, né? Que vai muito, muito, muito além de simplesmente ver se os papéis batem, se os números batem. Tem muito, acho que a parte mais estratégica e mais importante é justamente isso que nós estamos discutindo agora, que é esse tipo de match. Quando nós estávamos conhecendo ainda, né, os fundos, conhecendo a Crescera e as pessoas, obviamente, a gente foi falar com outros empreendedores que eram investidos já para colher as percepções, porque nós sabíamos, é muito fácil pensar no processo de escolha, mas tem um day after ali, tem o jogo é ganho mesmo, né, no dia seguinte, né, o início do relacionamento. Então, eu faço coro que o Fernando falou. Para mim, reunião de conselho não é uma formalidade, não é poxa, tem essa reunião, é algo que a gente pensa, tempos em tempos eu tenho a atenção dessas pessoas super qualificadas, super alinhadas com a gente, e no qual, né, nós vamos debater de tudo, né, o lado bom, o lado ruim, o que está indo bem, o que não está indo bem, riscos, oportunidades, né, e vamos ouvir, né, as provocações, né, enfim, e a gente tem que ser, é um momento que da mesma maneira, né, a gente sente falta, sente saudade, é aguardado, e isso é um sintoma muito bom. Esse comentário, Marta, de fato, né, a proposta da Crescera foi muito boa, mas ela foi a terceira em termos de valuation. Ou seja, o fato de a gente ter escolhido eles mostra que, né, e eles nos escolhido, né, porque, enfim, é um casamento de fato, a gente levou outras coisas em consideração de fato, né, e uma das coisas é um exercício que é razoavelmente simples. Imagina como vai ser, né, a visão da estratégia, a execução daquilo, tendo essas pessoas a bordo, junto, contribuindo. Com quem você quer estar conversando, com quem você quer estar discutindo os problemas. Isso vai no processo de conhecimento, vai desde as perguntas que o pessoal faz, né, que às vezes você está explicando o seu negócio, você percebe até uma certa superficialidade no entendimento do outro lado. Você quer alguém que entenda, né, que faça as perguntas, que fez o tema de casa, ele olhou, estudou, entendeu realmente o que move o teu ponteiro. Se tem esse entendimento, se tem o match, isso suplanta os financeiros, os números ali por si só. É algo muito mais amplo e uma decisão realmente que vai impactar o dia a dia da empresa, a jornada da empresa por 5, 10, 20, 15, 2, 3 anos, mas são muitos anos, né? Então, essas variáveis elas têm que estar na balança e elas vão muito mais do que o term sheet e os números. Obrigada, Marcos. Fernando, acho que a gente podia complementar essa visão falando um pouquinho assim, que você mesmo mencionou, né? Que a Nelogica era uma pérola, era uma exceção numa época em que havia bastante oferta, inclusive, de possíveis investidores. Agora a gente está, como você também já diagnosticou, vivendo um momento oposto, né? Há escassez de investidores pela questão macroeconômica. Como tem empreendedor aqui, dá umas dicas assim de como é que o empreendedor pode se apresentar melhor para os investidores e despertar essa sensação de, opa, isto aqui é uma pérola, nisso aqui vale a pena investir. Como é que é o olhar do investidor sobre isso? Legal, essa é uma ótima pergunta. Tem alguns
tem alguns erros que são básicos na jornada do empreendedorismo, tá? E a gente percebe isso quando a gente recebe os projetos, né? Uma delas é que na jornada de se empreender, né, desde que você tenha ideia, produto, etc., até você começar a ganhar atração, você como empreendedor tem sempre que fazer um exercício de entender se aquele produto, se aquilo ali é um produto que tem um problema claro que está sendo resolvido, ou se você criou um problema em busca de uma solução, né? Desculpa, uma solução em busca de um problema. Então, esse é um erro básico, né? Quer dizer, às vezes você naquela euforia de ter desenvolvido, ter tido uma ideia e começar a implementar, você não fez o exercício básico de entender se aquilo ali está realmente resolvendo um problema real, né? Porque na hora que você for eventualmente começar a ir para o mercado, você vai ver que não é bem assim. Então, esse é um primeiro ponto importante que deve se ter aí em mente. Na hora que você for conversar com o empreendedor, com o investidor, e isso eu vejo muito também acontecer, fica aquela ansiedade de fazer um plano de negócio que tenha aquela curva clássica linda de faturamento, né, de posicionamento estratégico. Eu brinco até com os empreendedores que assim, são as grandes duas certezas nos planos de negócio que a gente recebe, crescimento exponencial de receita, né, e o posicionamento estratégico perfeito ali, né? Só você teve aquela ideia, não tem ninguém mais fazendo aquele troço. A verdade, e eu entendo que, né, by the book, você tem que fazer um negócio que seja atraente, mas eu acho que você tem que ter a franqueza e a conversa franca com o teu investidor, né? O investidor ele está fazendo o dever de casa dele também. Ele vai pesquisar sobre esse negócio que você está apresentando e ele eventualmente vai descobrir que eventualmente existem concorrentes que já estão fazendo, etc. E você tem que ter a franqueza de entender que essa é uma possibilidade que existe, né? E também entender que a vida real, né, ela te traz desafios que você não consegue necessariamente colocar isso dentro de um plano de negócio. Então, por exemplo, empresas de health techs, você vai desenvolver um produto lá ligado à saúde. Pô, você vai tirar uma licença na Anvisa, às vezes demora 6 meses para sair o negócio, que é o custo do Brasil, a burocracia do Brasil. Como é que você projeta isso num plano de negócio? Você não projeta. Está lá, são 6 meses antes que você não vai poder faturar, seu produto está pronto, porque tem um burocrata lá que não quer te dar licença. Então, o mundo real, você tem que estar preparado para essas pancadas que você vai receber enquanto um empreendedor. E, obviamente, né, eu digo que o empreendedor tem que fritar o peixe e olhar o gato. É muito fácil você empreendendo, estar ali dentro do teu negócio, dentro da tua caixinha, desenvolvendo o teu produto, né, com aquela, excitado, fazendo a coisa acontecer e não ver o que está acontecendo ao redor. A gente está vivendo num mundo com muita transformação tecnológica, muita coisa surgindo. A gente já teve empresa no meu portfólio de venture, que eu sou sócio da Crescera, que olha a tecnologia de forma transversal, né? Então, eu atuo tanto investindo em empresas grandes, já como a Nelogica, no Private Equity, como no Venture. Teve empresas nossas de fundos de Venture que foram destruídas pela AI, porque não souberam se reinventar. Fecharam mesmo. Entendeu? Então, assim, você não pode ficar dentro da caixinha olhando para baixo só para o seu produto. Você tem que, de vez em quando, tirar, botar a cara para fora e olhar e ver o que está acontecendo. Tá? Então, o mundo está muito dinâmico. Ao mesmo tempo, isso traz vantagens. Eu, quando... eu falei para vocês, né, que eu já empreendi e quebrei. A empresa que eu empreendi na época era uma fábrica de software, não deu certo. Foi lá anos 2000, né? Na época a palavra da moda era plano de negócio, né? Então todo mundo tinha uma ideia de um plano de negócio. Eu tive uma com os meus parceiros lá eu estava fazendo doutorado no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e aí a gente teve uma ideia e apresentou lá para um banco na época que chamava Opportunity, que ainda existe até hoje, que é um dos jurássicos aí de investimento no Brasil. Daniel Dantas, alguns devem conhecer, e a gente apresentou essa proposta de fazer uma fábrica de software. Depois de um mês, a gente recebeu a resposta de que tinha sido aprovado o projeto, eles iam investir, mas com a condição de que eu fosse trabalhar no fundo e não na empresa. Né? Achei curioso, ali foi uma decisão que eu tive que tomar da minha vida, porque eu estava na área acadêmica, publicando um monte de coisa, estava muito bem. E aí eu ia ter que cair para o lado negro da força, né? Virar investidor, né? No Opportunity, que era o pactual da época, né? Todo mundo queria trabalhar lá. Eu fazia a minha ideia, nem sabia que era Daniel Dantas, não sei o quê, não
não fazia nenhuma ideia. Eu ficava conversando com as plantas lá no INPA. Quem já foi lá sabe que é no meio da floresta. Então, ali é onde os bicho grilo fica lá conversando e pensando em algoritmos e equações. Eu era um bicho desse. Então, nessa época, eu recebi essa proposta, aí eu tomei a decisão de cair de cabeça. Foi ali que eu comecei a minha jornada de investidor. Só que veio a bolha da internet. Foi a vésperas da bolha da internet, 2001. E aí o negócio ruiu espetacularmente, né? Então, naquela época, eu precisei montar um data center para suportar os meus servidores. Precisei contratar uma estrutura gigante, que hoje você bota na nuvem. Então, por que eu digo que hoje é mágico? É o momento, talvez o melhor momento para se empreender na história da humanidade é agora. Você tem todas as ferramentas possíveis para você começar empreendendo com um custo muito baixo, empreender em qualquer lugar e com um público consumidor potencial gigante. Eu digo que, se vocês pararem para pensar, o que a gente está vivendo agora é o que eu chamo de convergência. Nos últimos, 7 anos, 3 coisas convergiram e vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Primeiro é poder computacional. Então, hoje, qualquer device roda aplicações super complexas. Então, você pega um celular, um Watch desse aqui, um celular da Apple, novo, o Apple 16, 17, ele tem literalmente 1 bilhão de vezes mais poder computacional do que o computador que levou o Apollo 11 à Lua. 1 bilhão de vezes. É muita coisa. Está no teu pulso, está no teu bolso. Isso é incrível. Então, imagina as possibilidades. A outro vértice da convergência são redes de alta velocidade e baixa latência. O 4G, ele tem alta velocidade, mas a latência era ruim, era alta também. O 5G veio para resolver a latência, ou seja, permitir aplicações em tempo real. Então, isso foi uma convergência que com 5G esse vértice foi resolvido. E o outro é que hoje 90% da população mundial está conectada na internet. Então, seu público-alvo consumidor é gigante também. Então, hoje, você que está empreendendo, é um momento mágico para empreender. Você tem as ferramentas, você tem o público-alvo, tem o poder computacional. Por isso que a gente está vendo AI agora desabrochar. AI, na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu escrevi, a minha tese de doutorado era um sistema que eu programei, eu já fui programador também, adoro. Era uma minhoca, ficava navegando por um ambiente virtual, entendendo o ambiente e desviando de obstáculos, e ela tinha que pensar. Então, eu implementei uma rede neural. Só que naquela época, os computadores eram mais carroças. Não tinha como fazer uma aplicação, de fato, para o consumidor final. Hoje, pode. Então, essa convergência está fazendo com que a gente tenha essa explosão de tecnologias que muitas vezes já existiu há bastante tempo. E eu me lembro que eu li artigos de inteligência artificial que eram escritos há 20, 30 anos atrás. Então, assim, na início dos anos 2000, já tinha paper de AI da década de 60, 70. Então, agora é que essas coisas estão acontecendo. Então, você que está empreendendo, é um momento mágico, aproveitem isso, né? Usem a sabedoria de que você tem as ferramentas todas à sua mão e escolham os sócios corretos, acima de tudo, sócios. Escolher o sócio correto. Obrigada, Fernando. Mas, como o Fernando já disse, precisa se focar no negócio, mas de vez em quando dá aquela espiadinha lá fora. E quando a gente dá aquela espiadinha hoje lá fora, passa um pequeno calafrio, porque a gente olha aqui, Trump está dizendo A. Olha ali, Trump está dizendo Z. Isso tem tarifa, agora não tem mais, depois tem de novo, e outro produto tem. Enquanto isso, cai um drone russo na Polônia, depois cai um drone russo na Dinamarca, ou seja, a gente está vivendo esse momento cercado de riscos por todos os lados. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso também, porque aquele momento de erguer a cabecinha e olhar ao redor é super importante. E Marcos pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Marcos, por favor? Só isso funcionando. Uma luzinha vermelha aqui, a gente fica na dúvida. Sem dúvida. Eu gosto de dizer que tem aquela frase, né, gente, do volta e meia eu comento, frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até que toma um soco na cara, né? Então, impressionante como eu cito essa frase, porque nunca é uma linha reta. Nunca é uma linha reta. Vai acontecer alguma coisa que, enfim, da jornada do ponto A ao B vai ter, enfim, tem um jacaré ali no meio, tem alguma coisa no meio sempre. Agora, eu comentei no início, é fundamental ter esse alinhamento societário de governança
porque às vezes é necessário dar um cavalinho de pau em no plano, na execução, em alguma tática. E isso é a realidade que a gente vive. A gente pode sair aqui como a Marta falou, a gente pode sair aqui da reunião e ter uma notícia agora de que um avião russo lá foi abatido na Polônia e uma reunião de emergência da OTAN, e daí o dólar vai estar disparando, e daí vai ter, enfim, uma rede de consequências disso. A gente não sabe. Vamos bater na madeira aqui, mas ainda não. Bom, então estamos tranquilos aqui. Então, mas a gente não sabe. O ponto é o seguinte, hoje, até pela própria, vamos lá, a queda das barreiras dos mercados, a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Porque pode ter uma startup agora, e aqui uma coisa bacana do Caldeira, uma das propostas do Caldeira, é juntar, né, aproximar empresas estabelecidas com a nova economia, com outro mindset, né, e também transpor esse mindset de digital, rápido, né, para todo tipo de empresa. Porque hoje é uma necessidade esse poder rápido de adaptação, tá? E eu vou dizer, bom, algumas coisas que são públicas, né? Para navegar esse universo, né? E o nosso conselho tem ajudado demais. Nós estamos fazendo um trabalho de que a gente segue focado em escalar nossos produtos no Brasil, mas a gente vem fazendo um trabalho de internacionalização, de olhar outros mercados, de diversificação de receita, né? Eu acho que quando uma empresa ela está começando, ela tem que estar hiper focada no produto, no que está construindo, entregar o melhor serviço, né? Entender quem é bem o seu ICP, né? Seu Ideal Customer Profile, seus clientes, né, ideais, expandindo a partir dali com uma certa, quase, vou dizer, uma paranoia em estar focado naqueles públicos. Mas com o tempo e cada vez mais, gente, a gente precisa, né, começa a botar o pescoço para fora. Nosso plano aqui é continuar, obviamente, tem N oportunidades, N avenidas de crescimento no Brasil, mas a gente entende também que nesse jogo a gente consegue, né, invadir outros mercados, usando um termo militar aqui, e também nos proteger de eventuais, né, desse processo de queda de barreira, né, construir esses moats, essas defesas. Então, nós estamos fazendo um processo hoje por botar o pescoço para fora, né, por ter esse processo contínuo de ter diversificação de receita em dólar, em euro, de ter outras operações em outros países, e cada vez mais. E hoje nós vamos chegar no final do ano com quase 20% das nossas receitas já vindo de fora do Brasil. É, né, um processo que começou já há algum tempo, mas a gente foi, né, gradualmente entendendo como fazer. Teve a pandemia, e a pandemia, gente, foi um dos melhores momentos na história de chegar próximo dos clientes e ter um custo, um CAC muito menor, né? Tudo ficou online, digital, né? Então teve um momento específico, passou a pandemia, né? Teve uma volta muito grande a esses planos mais amplos, porque, de novo, eu acho que o exemplo da Marta foi muito bom. A gente não sabe o que o pessoal está discutindo e falando agora e como isso pode impactar, né, todo mundo aqui. Então, e isso é uma das coisas, aproveitando o gancho aqui do painel, eu consigo dizer, tá? Nós jamais faríamos esse movimento. Nós compramos uma empresa em Israel ano passado, a gente jamais faria esse movimento se a gente não tivesse, né, no nosso conselho investidores que, primeiro, compactuam dessa visão, né? Segundo, nos dão os elementos para tomar decisão, né? Preço, condições, como é que é o processo de integração de uma operação. Hoje, gente, nós temos, não sei se você sabe dessa, Marta, a gente tem mais de 80 engenheiros de software na Ucrânia. Da Nelogica, né? Via uma adquirida. Então, o seu exemplo é mais real do que imaginado aqui. Então, nós temos 80 pessoas, cerca de 80 pessoas extremamente qualificadas que estão na Ucrânia, na região de conflito, né? E pretendemos contratar mais gente lá, porque realmente encontramos um bolsão de talento extremamente interessante. Então, no mundo global... Ao invés de pilotar drone nos tanques russos, eles vêm trabalhar para a Nelogica, fazendo a paz, né? Vamos promover a paz. Muito melhor, né? Muito melhor, né? Então, em vez de estar lá na linha de frente e construir drone lá, vem trabalhar aqui e fazer algo extremamente construtivo. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Foco no produto, mas
hoje não podemos deixar de botar o pescocinho para fora o tempo todo. Fernando, complementa para nós, além desses riscos macro, você falou muito de IA, desculpe, e como isso impactou muitos negócios. Do ponto de vista do ambiente hoje, né, do famoso ecossistema, quais são os riscos e o que se pode fazer para contorná-los ou para pelo menos estar alerta para eles? Não, legal. Eu acho que na jornada lá de empreender, né, você tem... Eu costumo dizer o seguinte, se preocupa com o que você consegue controlar, né? Acho que assim, se você for empreender e ficar perdendo o teu sono porque vai ter tem a guerra na Ucrânia, ou porque o Trump é louco e porque não sei o quê, você vai tirar o foco, vai perder o foco do teu negócio. Então, assim, se preocupa com o que você consegue controlar. O que você consegue controlar? A qualidade do seu produto, a cultura na sua empresa. E aí eu falo cultura, eu falo devagar assim, porque é uma das coisas mais importantes que você, como empreendedor, pode e deve fazer na sua empresa, é promover uma cultura adequada. Uma cultura baseada na meritocracia, no trabalho em equipe, nos valores que você propaga. Você, como empreendedor, você é o norte da empresa, cara. Eu já vi muita empresa que eu deixei de investir porque no processo de diligência ficou claro, conversando com o management, etc., que o empreendedor era tóxico. Entendeu? Não dá, cara, não dá. Às vezes o cara... e é mais comum do que vocês imaginam. Às vezes, de novo, tem muito empreendedor aí que aparece no jornal, que é muito bom, no sentido de, o cara está crescendo, mas ele é tóxico. Uma hora a casa cai, infelizmente. Tá? Ele vai ser sucesso por um tempo, mas uma hora vai cair a casa. E cai espetacularmente. Isso é que é o pior. Então, de novo, ao mesmo tempo que eu falei, né, anteriormente que é um momento mágico para empreender, porque você tem todas as ferramentas, o mundo está muito dinâmico. Os modelos matemáticos e econômicos que são usados, são os mesmos modelos há décadas, eles já não capturam o mundo atual. A verdade é essa. Então, quando, por exemplo, a dificuldade que o Fed e aqui o Banco Central tem de tomar atitudes mais incisivas de ou reduzir ou aumentar a taxa de juros, não é por acaso. É porque no mundo onde você tem uma variável, que é a tecnologia, que surge e que você não controla e que é difícil de prever para onde vai, então, por exemplo, AI. Qual o impacto que vai ter AI nas empresas? Isso já está sendo sentido. As pessoas já estão mudando a forma de contratar, já estão mudando a forma de trabalhar. AI é uma ferramenta, acima de tudo, de otimização. Então, ela otimiza processos. Então, você tem aí um ganho de produtividade, se você implementar direito dentro da sua empresa AI, ou para dentro ou para fora, né? Então, isso claramente tem impactos na economia, mas os modelos econômicos não conseguem capturar isso ainda de uma forma precisa, né? Então, assim, esses riscos todos, né, que existem, né, você não controla. Cabe a você, empreendedor, saber capturar, né, aproveitar o que aparentemente é um risco, tentar trazer para o teu lado, como um leverage para você poder realmente entrar na onda. Então, por exemplo, falei de AI aqui. A gente está vendo essa AI de software, né? A onda que é atual é o AI de software com as LLMs, né? As pessoas estão usando, os agentes agora, por exemplo, na Crescera, eu tô implementando, um dos projetos que eu estou tocando lá é implementar uma cadeia de agentes de AI que vão substituir os meus analistas júniores, ou seja, eu não vou contratar mais analista júnior na Crescera. Eu vou contratar analista? Claro que eu vou, mas ele já vai entrar num estágio acima, onde ele vai pilotar os agentes. Entendeu? Isso é ganho de produtividade. Então, agora, ao invés de contratar, todo ano eu contratava 10 analistas júniores, eu não vou contratar, eu vou contratar 5 analistas um pouquinho melhor e eu vou ter 150 mil agentes trabalhando para mim dentro da empresa. Isso é um ganho de produtividade absurdo, gente. Isso é game changer total, muda o jogo. Né? Ano que vem, a gente vai começar a ver o que é o que está sendo chamado de Physical AI, que são os robôs humanoides com AI embarcada dentro dos seus computadores. Tem 200 startups na China fazendo um robô humanoide, na China. Isso vai chegar nos nossos mercados. A terceira onda, daqui a pouco, vai ser computação quântica. Isso muda o jogo absurdamente.
você consegue resolver problemas em engenharia de materiais, engenharia biomédica, que hoje os computadores normais não conseguem. Então, a quantidade de transformação que a gente vai viver daqui a 5, 10 anos é incrível. Para quem é nerd como nós aqui, é um momento mágico para estar vivo. Não tem um momento melhor na história da humanidade para estar vivo quem gosta de tecnologia. Só que tem desafios. Tá? Então, mas eu acho que eu tenho uma tese meio xiita até que assim, a tecnologia vai salvar o mundo. E vai. Tá? A gente está vivendo um mundo difícil hoje. O mundo é difícil hoje. Né? Cá entre nós, eu tenho 52 anos, eu vivi a década de 80, 90, às vezes a gente tem um romantismo. Eu adorava anos 80, anos 90, mas era uma época mais inocente, a verdade é essa. Né? A gente tinha essa sensação. Tecnologia, ela pode ser usada para o mal e ela às vezes atrapalha, mas no futuro eu tenho certeza, tenho essa convicção de que ela vai resolver vários dos problemas que a gente tem hoje e vai levar a humanidade para um patamar maior. Entendeu? Então, assim, quem está empreendendo agora vai surfar isso muito bem e deve surfar isso muito bem. Então, a gente falou de oportunidades, a gente falou de riscos e a gente precisa falar de futuro um pouquinho. Então, queria que o Marcos contasse um pouquinho o que a Nelogica está vendo para o futuro, como é que vocês estão trabalhando com o IA, e quais são os planos mesmo da empresa, até onde ele pode contar. Claro, claro. Eu também sou extremamente otimista em relação ao... Eu não consigo não ser, eu acho que para empreender a partir de um ponto, se você não for otimista, você para antes. Né? Eu sempre acho que os problemas, né, o que a gente não controla, né, a gente vai continuar, obviamente, focando no que a gente controla, mas o que a gente não controla vai ter em algum momento uma saída, senão nós vamos entender como transformar o limão em limonada, que é uma frase que a gente usa muito bem. Então, nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil de 15% de juros, né? O que é, em termos de investimento, é algo que sufoca a economia, né? É algo que sufoca a economia. E nós vemos de alguns momentos muito particulares, né? A gente teve uma transição mais rápida na história de uma grande economia, de uma taxa de juros de 12 para 15, basicamente, reto, né? Ao longo dos anos, que é algo que a gente nunca viu. Bom, a gente não controla. Né? O dólar nessa pandemia era R$3 e pouco, chegou a bater 6,20 ano passado. Né? Ninguém aqui controla. E às vezes a pessoa tem uma rede de uma matriz de custos, né? Agora enfim, exportadores aqui em alguns setores, né? Uma tarifa de 50% que tem que lidar do dia para a noite, né? Precisa de um plano, precisa... Quando a gente olha essa complexidade toda e a mudança tecnológica é uma das variáveis, né, então a gente tem questão política, tem questão econômica, tem a questão cultural, né, os shifts culturais que acontecem, tem tecnologia, então tem várias variáveis. Eu acho que a empresa ela tem que focar no que controla, mas ela fazer essa leitura de cenário. No nosso caso, nós vamos seguir, né, a gente gosta de dizer, a gente mantém cada vez mais os investimentos nos produtos que nós estamos, nas linhas que nós estamos, para gerar vantagem competitiva. E a AI entra nesse contexto, tá? Tem empresas, gente, que vão simplesmente ser utilizadoras de AI. Né? E tá perfeito, não tem problema nenhum nisso, né? Eu acho que quanto antes abraçarem os conceitos, começarem a experimentar em casa, o que funciona, o que não funciona, mas melhor vai ser essa curva de aprendizado de como é que transforma isso, não só no buzz, né? Não só na moda, mas em algo efetivo, algo que gera resultado para a companhia. No nosso caso, nós estamos fazendo um misto. Tem a aplicação da AI dentro da nossa empresa, né? Nos diferentes setores, RH, marketing, vendas, né? Hoje, né, o Fernando deu um exemplo, mas hoje a gente consegue ter um SDR, ali, um vendedor, entre aspas, filtrando, né, sites de prospects possíveis e fazendo já um primeiro contato de venda, de conexão, como se fosse humano. Então dá para ter um exército, qualquer empresa hoje, de certa forma, assim que ajustar o processo, pode ter um exército de 50, 60 vendedores, 100 mil aqui, daí não precisa de 1000, né, mas
Ou pode ter um agente ali que trabalha 24 horas fazendo essa prospecção, por exemplo. Então, tem aplicação nos diferentes setores. Outra coisa é quando algumas das empresas, principalmente as de base tecnológica, elas vão ter também algum elemento do core business como IA. E aí a gente não está falando de competir com OpenAI, com Anthropic, com Gemini do Google, com esses modelos de propósito geral. A gente está falando em entender alguns conceitos. Pois, se realmente, no caso da Nelogica, né, para nós estamos desenvolvendo tecnologias de IA generativa para, por exemplo, a pessoa interagir com o computador, com nossas aplicações, e ela gerar, por exemplo, research, pesquisas de situações de negociação eletrônica, que é o que a gente, né, faz. Por exemplo, hoje nós já temos uma tecnologia que diz o seguinte: poxa, me lista todos os ativos da bolsa com tanto de volume que atinge essas condições, ele vai lá, lista, e a gente pede para executar, e ganha muito tempo, mas, ou seja, nós temos um elemento aqui de desenvolver dentro dos produtos também tecnologia. Daí a gente é uma outra esteira. Nós trouxemos pessoas da academia, pesquisadores, juntamos com profissionais da indústria, e é um outro nível de investimento. Ou seja, atento a essas mudanças, entendendo que vai fazer parte da nossa linha de produtos como algo core. Então nós temos todo um desenvolvimento de tecnologia. Fora isso, de uma outra tendência que foi comentada aqui, cada vez mais, né, o Fernando falou, a gente pode atender o mundo inteiro a partir de um certo local. Então nós abraçamos também esse conceito, e vamos seguir com muita força procurando, né, diversificar os produtos para diversas geografias, e da mesma forma, olhando de duas maneiras, olhando de uma maneira orgânica e olhando de maneira inorgânica também, procurando oportunidades de M&A, procurando oportunidades de produtos que complementam a nossa jornada. Então eu acho que os próximos anos vão ser muito, né, drivados, guiados por essas forças motrizes assim, de desenvolvimento. Fernando, e para onde é que vocês estão olhando? Você já deu um spoiler aqui, dizendo que vocês estão fazendo internamente, mas o que vocês estão olhando em termos de investimento? Porque acho que também pode dar um norte para quem está diretamente interessado. A Crescera, ela não é um investidor generalista, né? Quer dizer, a gente não investe em qualquer setor. A gente tem alguns setores de especialização, né? Na linha até do que a gente, voltando ao início aqui do mote do painel, né? Acho que uma das coisas que acho que o Marcos e o Fabiano viram na gente são investidores que entendem de tecnologia também, que podem conversar, né, num nível muito alto, né, de tecnologia, discutir estratégia em alto nível. Isso você só consegue fazer se você é especialista, né? Então a gente tem alguns setores onde a gente tem especialização. Então, tecnologia é um deles, saúde, né, varejo, né, e educação. Então, educação, por exemplo, a gente tem grandes cases. A AFIA foi um investimento que a gente fez uma tese de consolidação de escola de medicina em cidades secundárias aqui do Brasil. A gente consolidou isso, fez o IPO na Nasdaq, e em 2021 a gente conseguiu desinvestir totalmente. Foi um dos maiores retornos da história do Private Equity no Brasil. Outro exemplo, aí já mais para venture, de tecnologia, foi uma empresa aqui do Sul. By the way, eu sou bias, porque eu adoro o empreendedor e empreendedora gaúcho. Tá? Assim, eu acho o empreendedor gaúcho espetacular. É uma combinação muito particular de boas escolas, né? Então, boa formação, foco, né? E uma visão estratégica apurada também, entendeu? Então, acho que é curioso que nem cada região do Brasil tem o seu tempero, né? Aqui é um tempero que eu gosto bastante, né? E o maior retorno que eu tive de venture foi uma empresa de Bento Gonçalves, de tecnologia. Os investidores vão lá para tomar vinho, eu fui lá para caçar empresas de tecnologia, né? Foi uma empresa chamada Bling, alguns de vocês devem conhecer, uma empresa de Bento Gonçalves, que a gente fez quase 60 vezes o capital investido. A gente multiplicou por 60 vezes o capital. Então foi um baita retorno, uma empresa aqui do Sul, né? Teve outros exemplos também, que é de investimentos aqui do Sul. A Nelogica é um exemplo também. Então, a gente investe nesses setores onde a gente tem especialização, onde a gente consegue realmente agregar mais do que só o dinheiro para os investidores, para os empreendedores. E é óbvio que a gente está, dentro de cada um desses setores,
olhando as tendências, né? Então, por exemplo, a gente está falando agora, voltando ao mundo da tecnologia, tudo que envolve AI, a gente está muito no radar. E aí eu falo isso com uma tranquilidade, que é o seguinte, eu, por exemplo, como eu estudo muito tecnologia, eu passo uma boa parte do meu dia lendo e tentando entender para onde vai estar o mundo, por mais difícil que seja, daqui a 5, 10, 15 anos. É o meu trabalho fazer isso, porque quando você investe no negócio, como o Marcos falou, é um casamento de 10, às vezes 12, 15 anos, e você tem que saber para onde vai o negócio, tentar entender. Então, por exemplo, quando teve aquela onda de hype de metaverso, não sei o quê, eu não investi em nada disso. Com a maior tranquilidade, as pessoas falam, pô, Fernando, você não vai investir em nada disso? Eu falei, não. Quem já jogou aqui Second Life, né? Quem já é velho o suficiente para ter jogado Second Life, sabe que o metaverso, aquela roupagem de metaverso, era uma revisitando aquele negócio. Entendeu? A verdade é essa. Entendeu? Muitos investidores lá, modinha, foram, investiram, gastaram grana absurda e o negócio evaporou. Então, um bom investidor, ele primeiro ele não pode ser levado pelo hype. A pior coisa que você pode fazer com o investidor é entrar na modinha do hype e investir só para aparecer na capa do Valor ou do Brasil Journal, dizendo que investiu no hype, etc. Tá? Então, assim, a gente tem uma empresa aqui do Sul, que inclusive vai ser, tá em negociação, pode não acontecer, mas pode acontecer, para um grupo indiano para comprar, e vai ser a primeira empresa brasileira, e provavelmente a primeira da América Latina, que vai ser vendida, uma empresa que atua fazendo semicondutores para computação quântica. Pouca gente sabe que a gente tem esse tipo de coisa no Brasil. Uma empresa que a gente investiu. Essa é de Florianópolis, né? É de Florianópolis. É sul, né? É sul. Mas o sul, em geral, a qualidade é muito boa. Particularmente, Porto Alegre, eu acho acima da média, mas dentro do sul. Mas Florianópolis também tem lugares bons. Para Curitiba também tem polos legais. Mas, então, assim, a gente está sempre olhando a questão das tendências. E AI, como eu falei para vocês, não é uma modinha. É um negócio que existe há anos. E agora, por conta da convergência que eu falei para vocês, está desabrochando. Então, tudo que a gente não vai investir, obviamente, em LLM, né? Esse é um game grande, é um jogo que já foi definido pelos players, pelas big techs. Mas as aplicações de AI, essas vão ser transformacionais. Então, você, como está empreendendo, você pode até não estar fazendo um negócio que tem o AI como core, mas você deveria considerar a AI como uma ferramenta interna para otimizar o teu negócio. Tá? Então, esse é um recado que eu dou. Tem algumas tecnologias, que eu chamo de tecnologias transversais, que elas são transformacionais para qualquer negócio. Então, por exemplo, blockchain. Blockchain é um negócio que já existe há bastante tempo, agora está ganhando tração, porque computacionalmente está fazendo mais sentido, tem mais poder computacional para você construir, né, cadeias, né, na nuvem com a velocidade de processamento adequada, etc. E blockchain pode ser usado em qualquer negócio, como uma tecnologia de otimização, etc. AI é a mesma coisa. Então, tem algumas tecnologias que você, como empreendedor, deveria estar antenado, independente do seu negócio aparentemente não parecer nada de tecnologia. Tá? Porque isso pode ser útil para vocês. É isso que a gente está olhando como investidor. Gente, perguntas? Não? Temos uma pergunta. Temos microfones? Temos microfones. Aqui, ó. À minha direita, esquerda, quem está aí? Juliano, da Nelógica, conheço bastante a história aí do Marcos e queria perguntar a respeito do risco, que é o pano de fundo, que é a inspiração da Semana Caldeira, né? A obra que está inspirando a Semana Caldeira fala que quando a pele não está em jogo, não há crescimento, quer dizer, a pele precisa estar em jogo para ter risco, para ter crescimento. E a história da Nelógica tem, a Marta trouxe ali os dois se conheceram no jardim de infância, né? Mas tem outras histórias muito, muito interessantes que podem inspirar muito o empreendedor, que é o período todo, né, Marcos, de bootstrap, período todo de crescimento, esses 17 anos antes de conhecer a Crescera Capital. Tinha muita pele em risco ali, né? A história inicial da Nelógica é uma história de pele em risco, quer dizer, o recurso era muito finito. E se precisava ali, tinha um prazo para conseguir virar o jogo e conseguir fazer o negócio estar certo, senão não daria certo. A minha pergunta foi esse um dos elementos determinantes para dar certo, Marcos? Essa pele que estava em jogo lá atrás, quando o capital era muito finito? Eu não gosto muito quando
É comum eu dar mentoria para startup, né? O pessoal me pede, vindo Endeavor e em alguns outros contextos. Eu não gosto quando a pessoa tem plano A, B, C e D em relação ao negócio, né? Então, eu estou tocando a minha startup, mas eu também tenho um emprego que eu estou fazendo meio período. Eu acho que é o tipo da coisa que a gente tem que queimar os barcos, né? Não pode ter uma outra alternativa. Eu ouvi uma história agora, eu passei uma semana, faz um mês agora, eu passei uma semana em Stanford e eu vi uma história que um professor lá contou nesse sentido. Ele disse que ele estava aconselhando um aluno que estava começando uma startup lá e ele disse, olha, inclusive você é o único que eu conheço que está com 2 startups ao mesmo tempo. Ele, como assim? Mas eu só tenho uma. Você não está com o casamento marcado daqui a um mês? E aquilo me marcou muito, sabe? Pensando, pô, realmente existe todos nós acordamos com um limite de energia, né? E a gente vai gastando isso ao longo do dia, né? Resolvendo problema, tendo interações, algumas boas, algumas ruins, né? Tomando decisões difíceis, às vezes. Vou por esse lado ou vou por outro? Vou investir nessa parte do produto ou nessa outra? Vou demitir essa pessoa ou vou dar mais uma chance? E a gente vai queimando essa energia todos os dias. Se a gente está dividindo o foco entre 5, 10, 15, né, coisas, poxa, é muito mais difícil. Agora, assim, duas maiores, então, né, não tem como funcionar. Então, eu acredito que se nós não tivéssemos, né, realmente, naquele momento, Fabiano saiu do emprego super bacana, eu abri mão de um doutorado na Europa, no qual eu tinha também eu ia receber um salário em euros, que era convertendo, era impensável perto dos nossos colegas, para ter 6 meses de savings, né, da nossa própria poupança, para poder botar um produto e aí trabalhar, disposto a trabalhar sem brincadeira, das 7 da manhã, 1 da manhã, todas as noites, né, todos os dias, né? Na sexta-feira eu conto isso no onboard de novas pessoas na Nelogica, a gente tinha quem chamou da sexta-feira maníaca, que nós começávamos a desenvolver alguma coisa meio-dia e só podia ir embora quando acabasse. Então a gente virava de sexta para sábado, entrava sábado e mais ou menos na metade da noite de sábado a gente acabava, né? Então eu acho que esse risco, ele é necessário para poder passar da arrebentação e ser desse lado. Eu não acredito em outra maneira, né? Pode haver outra maneira, pode ter um outro caso, mas como regra geral é hiperfoco e é dedicação e sim, e tem que tomar o risco de forma integral. Mais alguém, pessoal? Não? Então, acho que vamos encaminhando. Vou pedir para o Fernando para que faça o fecho da participação dele e aí o Marcos depois termina para a gente. Já recebemos o aviso aqui. Então, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez aí ao Instituto Caldeira e a vocês também pela participação aqui no painel comigo. Acho que assim, eu sou um cara, até lá na Crescer, o pessoal me sacaneia, diz que eu sou o cara mais otimista do mundo. Acho que, como o Marcos falou, né, por eu ter sido também já empreendedor, e ser empreendedor é ser um eterno otimista. A verdade é essa. O Marcos falou muito bem, né? Se você perder o otimismo, você morreu como empreendedor. A verdade é essa, né? E eu acho que minha mensagem final, né, repetindo até um pouco do que eu já falei, acho que mesmo no mundo complexo e eventualmente esquisito que a gente está vivendo, eu vejo luz, eu vejo possibilidades, vejo oportunidades. E eu acho que você que está empreendendo, ou você que está mesmo com uma função executiva em alguma empresa, etc. e tal, você deveria olhar para essas oportunidades também e ver que isso tem alavancas importantes para o seu crescimento ali, como empreendedor ou como executivo, como profissional, né? Então, eu digo que não esmoreçam, né? Acho que resiliência é a palavra meio jargão, né? Meio clichê, mas ela é uma palavra muito importante para quem está empreendendo, né? Porque é como o filme do Rocky Balboa, né? Você toma porrada até o 12º round e aí você consegue aquele último soco vencer. É o Rocky Balboa. Empreender é o filme do Rocky Balboa.
Então, acho que é isso. Então, pessoal, sejam otimistas sempre, né? Otimismo é uma virtude, né? E aproveitem essas oportunidades que esse mundo em transformação está dando para vocês. Inclusive, empreender como rock balboa, você pode ficar desfigurado um pouco às vezes, né? Todo inchado, roxo, né? Faz parte. Eu acho, Nando, faço minhas tuas palavras. Eu acho que é um momento único no mundo. Eu gosto de comentar que empreender tem a ver com criar coisas, né? Levar do zero para um. Só que você não precisa necessariamente ser um empreendedor para empreender. Você pode fazer isso numa empresa também, né? Eu gosto muito de ter gente comigo, executivos, analistas, enfim, dentro do time, pessoas com esse perfil de empreender. Perfil de pessoa, às vezes olha um processo e, poxa, isso aqui podia ser transformado, isso aqui podia ser diferente, vem com uma ideia nova. Eu acho que isso é algo muito bacana de ser fomentado dentro das empresas, né? E o Nando mencionou antes também a questão de cultura, né? Acho que é fundamental construir uma cultura forte, é fundamental, e não só em nível de empresa, em nível de sociedade, em nível de, enfim, dos lugares que a gente frequenta, às vezes na escola dos filhos ou na igreja, onde quer que seja. Acho que é legal viver culturas bacanas, culturas fortes. A gente está num lugar aqui que, né, também usando o termo resiliência, que passou por uma pandemia e passou por uma enchente ano passado também, e olha onde nós estamos, olha o tamanho desse evento aqui. Eu tenho muito orgulho de participar aqui também do Caldeira como membro do conselho e também como um dos fundadores aqui do Instituto, apoiando continuamente. Mas eu acho que isso aqui representa, e aqui tem a cultura do Dali, né? Que se vocês já viram, que é o fazer acontecer, é mudar o mundo, é transformar do zero para o um. Então, eu acho que a gente está num momento de convergência muito legal. Vai ter maluquice acontecendo, vai ter problema acontecendo, mas com o mindset correto, com a visão correta, eu acredito que nós vamos vencer todo e qualquer desafio, e sou muito otimista com as pessoas aqui, com as pessoas do Brasil e que a gente pode construir. Gente, em meu nome, eu queria agradecer a atenção de todos vocês e desejar que vocês, se não tiveram um sócio que vocês encontraram no Jardim da Infância, que tenham um investidor que você chama de Nando. Obrigada, pessoal. Bom dia, boa programação a todos.